todos vocês. Vamos dar início a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 45 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 2. No detalhamento, nós vamos estudar sobre os rios urbanos, a importâncias, problemas e soluções. A partir de agora, fiquem ligados nesta aula. Bem, turmas, nesta aula nós iremos conversar sobre um tema que faz parte aí da vida das cidades, que são os rios urbanos. Então a gente vai falar aí sobre esses rios urbanos que não são apenas cursos d'água que cortam, né, que atravessam os bairros, as cidades. Mas os rios urbanos, eles são assim, são grandes sistemas vivos que vão influenciar no clima, vão influenciar na biodiversidade, na qualidade da água e também no bem-estar das pessoas. Infelizmente, muito desses rios urbanos, eles acabam ali sofrendo com problemas de poluição, com ocupação desordenada de suas margens e um descaso mesmo, tanto por parte, às vezes, do poder público, quanto por parte das populações. Então, alguns rios urbanos, há uma falta de cuidado, né, em relação a esses cursos d'água. Mas esses espaços urbanos, eles também, os rios, eles também podem ser espaços urbanos que vão proporcionar ali para as populações uma área de convívio social junto às suas margens, podendo ser ali áreas de lazer, onde pode se desenvolver também atividades culturais, entre outros. Então, esses espaços também, em alguns lugares do Brasil e do mundo, essas margens dos rios urbanos, elas são valorizadas. Vamos iniciar observando o texto na nossa cartela, entendendo que os rios urbanos, eles têm muita relação, né, com o surgimento de muitas cidades. Então, desde os tempos mais antigos, os rios, eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento das sociedades, na fundação de assentamentos e povoados e no surgimento das primeiras cidades. Então, nós temos aí as primeiras cidades que surgiram lá na Ásia, há cerca de 5.000 anos, né, que lá na região da Mesopotâmia, nas margens dos rios Tigres e Eufrates. Então, muitas cidades, elas vão surgindo às margens dos cursos d'água, uma vez que os rios, eles oferecem uma fonte vital de água potável para os habitantes. Os rios, eles servem como uma base para as atividades econômicas, como a agropecuária, a indústria. Eles servem ali como fonte de abastecimento, de lazer e facilitam o transporte de mercadorias. Então, muitas cidades, elas vão ali surgindo, se desenvolvendo à margem dos rios por conta de toda essa importância que eles têm aí como fonte de abastecimento, para o transporte, como fonte de alimento, tá? Então, eles têm aí uma importância muito grande. A cidade de Manaus, por exemplo, ela surgiu ali às margens do Rio Negro, né? Foi se desenvolvendo às margens do Rio Negro. Então, na orla da cidade de Manaus, nós podemos encontrar ali algumas estruturas que fazem parte aí das margens do Rio Negro, que estão relacionados à expansão urbana da cidade de Manaus. Por exemplo, nós vamos ter a estação de tratamento de água, Ponta do Ismael, que fica na orla da cidade de Manaus.
em contato aí com o Rio Negro. Nós vamos ter na orla da cidade de Manaus o Porto de Manaus, que tem uma importância muito grande, né? Que tem uma infraestrutura ali para embarque, para desembarque de pessoas e de mercadorias. Nós vamos encontrar também as margens do Rio Negro, aí na orla da cidade de Manaus. Nós vamos encontrar a presença de muitos estaleiros, como esse que vocês veem aí na terceira imagem, né, que são construções, né, que estão instaladas aí na margem do Rio Negro, onde se produz ali, onde se faz vários tipos de embarcações. No Brasil e no mundo, alguns rios urbanos, eles passam ali, eles têm ali uma valorização muito grande. Então, a gente vai falar sobre essa valorização dos rios urbanos, que quando elas são valorizadas, as margens dos rios urbanos, elas acabam se tornando espaços de convívio social. Então, as margens dos rios, elas vão ali se tornando locais para encontros cotidianos e relações sociais. Então, as margens dos rios, muitas vezes, elas vão se tornando, né, aqueles espaços ali de encontro entre famílias, entre amigos. De repente, você aí na sua comunidade pode ter algum rio aí no seu município, algum igarapé, um Paraná, né, onde as pessoas, digamos que podem se reunir ali nos finais de tarde, à margem daquele rio, né, sendo onde aquela margem pode ser um ponto de encontro. Então, nós temos ali os rios muitas vezes servindo como uma função social. Então, esses espaços, eles funcionam como um importante vínculo entre a cidade e os seus moradores. Então, na cidade de Manaus, por exemplo, nós temos o Complexo da Ponta Negra, que é um espaço de encontro onde tem um anfiteatro, tem a praça, né? Tem várias atividades que podem ser encontradas nesse complexo que está ali nas margens do Rio Negro. Então, nós temos ali uma área de valorização de um rio urbano, no caso do Rio Negro, né? Que passa aí na frente da cidade de Manaus. Além do Complexo da Ponta Negra, nós vamos verificar também, observem estas imagens, algumas outras áreas de convívio social que estão localizadas aí junto às margens de alguns rios, não somente da cidade de Manaus, né? Mas a gente destaca aí alguns outros rios, né, que ficam ali, onde nós vamos ter outras cidades também do Brasil e do mundo. Na cidade de Manaus, nós temos também o Pier Lúcia Almeida, né, que fica localizado no centro de Manaus, que é um espaço de convívio social. E aí nós temos uma valorização dessa orla da cidade de Manaus com a construção do Pier Lúcia Almeida. Por exemplo, também lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter ali uma orla, né, que foi construída às margens do rio, que serve também ali de ponto de encontro, de convívio social para as pessoas. Então, é comum as pessoas lá em Porto Alegre, elas se encontrarem nessa orla, né, para tomar um chimarrão, para apreciar o pôr do sol. Um outro lugar aí onde nós temos a valorização de um rio urbano por exemplo, também lá no Rio Ganges, na Índia, né, que esse rio é considerado sagrado pelos seguidores da religião hinduísta. Então, as margens do Rio Ganges, algumas pessoas ou grupos de pessoas, eles se reúnem ali nas margens do rio para fazer rituais religiosos,
para fazerem leituras de escrituras sagradas do hinduísmo. Também lá em Londres, nós temos o rio Tamisa. Então, a ponte da torre aí do rio Tamisa, ela também tem um significado muito importante para a população de Londres, né? Então, ele acabou se tornando ali um ponto turístico muito importante. Essa torre ali da ponte no rio Tamisa acabou se tornando um ponto turístico muito importante, muito visitado. Inclusive, essa ponte, né, ela já foi ali cenário de muitos filmes. Então, nós temos aí alguns exemplos de valorização de rios urbanos. Por outro lado, né, nós vamos ter também alguns rios que sofrem muitos impactos. Então, a gente vai verificar que a expansão urbana, ela frequentemente, ela provoca ali impactos adversos nos rios e no ciclo hidrológico como um todo. E aí a gente vai destacar alguns desses impactos, né, que acontecem aí em rios urbanos. O desmatamento das áreas de vegetação próxima aos cursos d'água, né? Então, ali com a expansão urbana, muitas vezes acontece, né, de que aquela mata ciliar que fica ali às margens do rio, que também é chamada de zona ripária, ela vai sendo retirada, né, dessas margens. Isso vai fazer com que o solo da margem ele fique desprotegido e muitas vezes ali provocando o assoreamento desses rios. Então, também os impactos em rios urbanos, eles podem acontecer também a partir da ocupação de regiões de nascentes dos rios, onde isso vai influenciar ali na dinâmica natural do rio. Também a gente vai ter um impacto em rios urbanos também relacionado à impermeabilização do solo, né, devido ao asfaltamento das ruas, o que vai impedir a absorção da água das chuvas. Nós vamos ter ali também com a expansão urbana, muitas vezes nos rios urbanos, vai ter ali um aumento de lixo, um aumento do volume de esgoto doméstico, com o crescimento da população. Então, esses aí são alguns dos impactos que os rios urbanos eles acabam sofrendo com a expansão urbana e principalmente quando essa expansão urbana ela ocorre ali de forma desordenada, sem algum planejamento. Por isso é importante, né, que os órgãos gestores das cidades, eles levem em consideração ali, no plano diretor das cidades, essa questão da ocupação de forma ordenada, né, das margens dos rios urbanos, porque na verdade nem deveriam ser ocupadas, de acordo com a legislação, essas margens dos rios. Então, a gente vai verificar nessa próxima ilustração, né, que a expansão urbana nas cidades, ela vai trazer ali algumas consequências, né, onde a ocupação de áreas de vegetação natural, ela vai trazer ali problemas como o desmatamento e o assoreamento dos rios, vai reduzir a área de vegetação, vai reduzir a capacidade de infiltração do solo. Com o aumento dos resíduos sólidos e esgoto que não são coletados com a expansão urbana das cidades, nós vamos ter ali alguns problemas relacionados a isso, como a contaminação do solo, a contaminação das águas superficiais e das águas subterrâneas, a impermeabilização do solo, quando o solo ele fica ali muito compactado, né, com o asfalto, por exemplo, as construções. Isso vai trazer também problemas como o aumento da velocidade de escoamento das águas, aumento de enchentes e inundações. E aí os rios urbanos também, eles vão ali, toda essa poluição, todos esses problemas causados, muitas vezes vai influenciar ali na disponibilidade de água para o abastecimento
das populações que vivem ali nas cidades. Bem, gente, diariamente, né, nós somos notificados pela mídia, quem acompanha ali os nossos jornais, né, da televisão, da internet, vai verificar, né, que diariamente nós vamos ter problemas com transbordamento de rios urbanos aqui no Brasil. A estação de chuvas no Brasil, ela é diferente em cada uma nas regiões do Brasil. Entretanto, né, a gente acompanha ali algumas áreas do Brasil, de acordo com essas estações de chuva nas regiões, a gente vai encontrar ali problemas de transbordamento dos rios urbanos, como foi o caso que aconteceu lá em Porto Alegre, né, onde a cidade ela foi inundada ali em 2024 com o transbordamento do rio Guaíba. Então, a impermeabilização do solo é um problema com sérias consequências. Então, quando a água da chuva ela não consegue se infiltrar no solo, essa água vai escoar pela superfície e vai chegar mais rapidamente aos leitos dos rios, né, causando ali transbordamento. Então, em muitas cidades, tempestades e chuvas intensas podem causar transbordamento dos rios, resultando em inundações de ruas e áreas residenciais. Então, esses eventos, eles provocam grandes prejuízos para a vida das pessoas. Então, com o transbordamento dos rios, o que acontece? Muitas vezes aí, até vidas mesmo, vidas humanas são perdidas, né? E algumas pessoas, elas acabam perdendo, por exemplo, bens que elas construíram ali durante a vida toda, né? Quando elas moram ali numa região que sofreu, numa cidade que sofreu esse transbordamento ali, esse transbordamento de algum rio. Então, no Brasil, a gente vai verificar como é que os rios urbanos, eles são definidos, né? Como é que as margens dos rios urbanos, elas são definidas pela legislação ambiental. Então, no nosso país, as margens dos rios, elas são definidas como áreas de preservação permanente e elas são frequentemente, entretanto, né, elas são frequentemente ocupadas pela maioria da população de baixa renda, né? Na verdade, as margens dos rios, pela legislação, elas deveriam ser protegidas, já que elas são áreas de preservação permanente. Mas devido ali ao déficit habitacional em que muitas cidades têm, né, para atender a demanda de moradias das populações, muitas dessas populações, elas acabam ali ocupando as margens dos rios. Então, a ocupação, ela ocorre ali devido a esse déficit habitacional e aos altos índices de pobreza que são predominantes nas cidades latino-americanas. E aí a gente, por exemplo, observa nesta imagem aí a ocupação, essa é uma imagem da cidade de Manaus, né, onde nós temos aí na orla do Rio Negro, uma parte da margem que não é valorizada ali, porque nós temos uma ocupação irregular aí nessa área da margem do rio, né, onde as pessoas elas vão ali criando as suas moradias, como palafitas como essa, onde nós vamos ter ali vários problemas relacionados a essa ocupação. Mas, gente, como é que a gente pode cuidar dos rios urbanos? Quais soluções elas podem ser tomadas ali para que os rios urbanos eles sejam cuidados, eles sejam preservados? A gente vai verificar, né, que a revitalização dos rios urbanos ela é uma estratégia que é voltada para aprimorar as condições e as funções ambientais, hidráulicas e ecológicas desses corpos d'água, além de promover a interação da comunidade com o ambiente
fluvial. Então, a revitalização, ela vai incluir ali um processo, né, onde nós vamos ter diversas intervenções, o desenvolvimento de projetos destinados a restaurar a saúde dos rios, melhorar a qualidade da água, criar espaços agradáveis para o convívio social. Então, no Brasil e em vários outros países, têm sido realizadas várias iniciativas e projetos de recuperação que visam ali transformar as margens dos rios em áreas sustentáveis, em áreas que sejam acessíveis para a população. Então, as medidas para a revitalização dos rios poluídos, ela vai envolver o quê? Né? Para revitalizar os rios, os órgãos gestores, né, o poder público, ali em parceria com a população das cidades, eles podem ali criar, né, através de um projeto de revitalização dos rios, pode-se criar também ali uma estação de tratamento de efluentes. Então, a partir da coleta adequada do esgoto, ou seja, é necessário que o esgoto ele seja tratado antes de ser despejado diretamente no rio. Então, a partir dessa estação de tratamento de efluentes, os metais pesados, né, os materiais químicos, eles vão ser retirados ali da água, né, retirados ali para que a água dos esgotos, por exemplo, elas cheguem ali menos poluída, né? E elas cheguem menos poluída aos rios. E aí nós não vamos ter tantos problemas relacionados, por exemplo, ao abastecimento de água para as populações. Uma outra medida em que se pode adotar para a revitalização de rios urbanos é a realização da dragagem. Né? Então, ela pode ser aplicada, a dragagem, em rios mais extensos. Como é que funciona aí esse processo? Uma embarcação, ela é equipada com bombas de sucção e ela vai retirar ali as camadas de resíduos que estão presentes ali naquele rio, né, onde nós vamos ter ali uma grande quantidade de lixo, e aí a dragagem ela pode vir ali para fazer essa retirada. Então aí nós vamos ter a eliminação das chamadas placas do fundo do rio. Uma outra medida que pode ser adotada para a revitalização de rios urbanos está relacionada ao tratamento ecológico. Então, o tratamento ecológico, ele consiste em plantar vegetação nativa ao longo das margens dos rios. Então, essa vegetação nativa, ela vai ajudar o quê? A estabilizar o solo, reduzir a erosão e fornecer habitats para a fauna local. Então, nós vamos ter ali árvores e plantas ripárias que também ajudam a filtrar os poluentes e nutrientes antes que eles entrem na água. Então, nesta imagem de um rio aí na Coreia do Sul, nós vamos ter aí um projeto que foi desenvolvido com a plantação de vegetação nativa ali ao longo da margem do rio. Então, é um projeto que costuma dar certo, né? É uma medida que costuma dar certo ali para a revitalização de rios urbanos. Uma outra medida muito importante também em relação aos rios urbanos, a revitalização, é em relação à educação e o envolvimento comunitário. Então, a população, ela precisa também ter consciência de que ela não pode despejar resíduos domésticos, né, entre outros, diretamente aos rios. E a população, ela também pode ali participar, se envolver, né, ali dentro de atividades de educação ambiental, por exemplo,
para que possa ali participar, retirando lixo das margens dos rios, em parceria ali com outras instituições. Então, a população ela tem uma participação também muito importante. Então, promover a conscientização ambiental e envolver a comunidade local em projetos de revitalização ajuda a garantir que as iniciativas elas sejam sustentáveis, que atendam às necessidades das pessoas e do meio ambiente. E você aí na sua comunidade, no seu município, será que você já participou de algum projeto aí de educação ambiental voltado ali para alguma medida de revitalização de rios urbanos, né, onde ali muitas vezes as pessoas elas se reúnem em grupos para desenvolver essas atividades. A seguir, nós vamos observar um vídeo, né, onde ele vai trazer aqui, onde nós vamos verificar a revitalização de rios urbanos no Brasil e no mundo, algumas revitalizações, projetos de revitalizações que já aconteceram, que deram certo e alguns que estão em fase de planejamento. Então, vamos acompanhar esse vídeo. A revitalização de rios é um processo que visa restaurar a saúde ecológica e melhorar a qualidade de vida ao redor dos corpos d'água urbanos. Envolve ações como a limpeza, recuperação de margens e criação de áreas de lazer. Em Seul, o rio Cheonggyecheon foi coberto por uma estrada por décadas. O projeto de revitalização devolveu o leito do rio à cidade, criando um espaço verde vibrante que melhora a qualidade do ar e oferece um local de lazer para os habitantes. O rio Tamisa passou por várias fases de revitalização que incluíram a limpeza dos poluentes e a criação de novos parques e trilhas. O resultado é um rio mais saudável e um espaço que promove atividades recreativas. O rio Sena, em Paris, passou por um processo de revitalização. Já foi considerado morto. A vida não se desenvolvia mais em suas águas. Isso aconteceu porque ele recebia grande quantidade de poluição vinda das indústrias que se instalaram nos arredores durante o início da primeira Revolução Industrial, nos anos 1920. Sua revitalização incluiu a remoção de rodovias e a criação de áreas para pedestres e ciclistas, tornando as margens do rio um local popular para lazer e eventos culturais. O Rio Pinheiros, em São Paulo, é um exemplo de revitalização. O rio tem um histórico de poluição entre os anos de 1950 e 1980. Em 1980 foram construídas as marginais do Rio Pinheiros, Avenida das Nações Unidas, completando-se o processo de degradação da região do entorno do Pinheiros. Projetos de despoluição e recuperação das margens visam transformar o rio em um espaço mais verde e acessível para os habitantes da cidade. O rio Tietê é o maior rio de São Paulo e um dos mais poluídos do mundo. A degradação do rio começou na década de 1940, devido ao crescimento populacional de São Paulo e da instalação de indústrias que não tratavam esgoto na zona norte da capital e municípios da região metropolitana. O rio tem passado por várias iniciativas de revitalização, incluindo a limpeza dos poluentes e a criação de áreas para lazer. O projeto visa melhorar a qualidade da água e a qualidade de vida ao redor do rio. Após o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, o Rio Doce tem sido foco de projetos de recuperação e reabilitação, visando restaurar o ecossistema e recuperar as áreas afetadas. A revitalização de rios urbanos é essencial para criar ambientes mais saudáveis e agradáveis nas cidades, seja através de soluções ecológicas ou projetos de infraestrutura. Essas iniciativas trazem benefícios significativos para a natureza e para as pessoas. Bem, turmas, dessa forma nós vimos aí que o planejamento urbano, o planejamento das cidades, né, ele precisa ali levar em conta a dinâmica natural dos rios, levando em conta ali formas de não poluir, né, os rios ali com a ocupação de suas margens. E, né, onde pode-se também utilizar ali medidas sustentáveis para revitalizar rios que também são poluídos.
Mas, antes de tudo, né, é preciso que haja um planejamento urbano para a ocupação das margens dos rios. Assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima!